Programa PVPet. Uma nova forma de cuidar do seu pet. Seu pet é um ser único e precisa ser tratado individualmente. O programa da família multiespécie. Medicina veterinária, preventiva e integrada. Sejam todos muito bem-vindos ao programa PVPet, o programa feito especialmente para a família multiespécie. Diariamente, de segunda a sexta, às 8 da manhã, eu vou estar trazendo conteúdos muito relevantes sobre medicina preventiva integrada para os tutores que têm os pets como membros da família, que desejam que ele tenha muita saúde, bem-estar, longevidade. Eu sou Salete Cândido, sou médica veterinária especializada em medicina preventiva integrada, sócia fundadora da LM Hospital Veterinário já há 29 anos e idealizadora do PVPet, Planejamento de Vida Pet, uma metodologia feita para promover saúde, longevidade e bem-estar no estilo de vida para os cães e gatos. Então, já compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos que também têm pets em casa, você vai estar contribuindo para que eles tenham mais saúde. E coloca aqui nos comentários a cidade que você mora para eu saber que esse conteúdo chegou até você. Coloca também o emoji do trevo de 4 folhas, porque ele é o símbolo aqui do PVPet, aquela sorte que a gente constrói todos os dias no estilo de vida. E essa série da semana está muito especial. A gente vai falar sobre a pirâmide evolutiva dos cães e dos gatos, tá? E a gente vai começar pela base da pirâmide. O programa de hoje, o primeiro programa da semana, a gente vai falar da base da pirâmide, que é bem-estar dos cães e dos gatos. O primeiro nível da nossa pirâmide evolutiva, tá? Vamos começar pelo começo, tá, pessoal? Porque isso é o mínimo que eles precisam ter e que é de direito deles, né? Então, para uma melhor comunicação, né, aqui no hospital, com as famílias que frequentam aqui o hospital, a gente criou uma pirâmide evolutiva e para realmente a gente poder olhar para isso, refletir mais sobre esse assunto, que é muito importante, né? Os cães e gatos são seres tão especiais, fazem parte da nossa vida, a gente precisa olhar para isso. E pensar, né? Você já parou para pensar que os pets estão aqui nessa vida em processo evolutivo, assim como nós? E que nós fazemos parte da missão e evolução deles, né? Então, nenhum pet, né, pessoal, entra na nossa vida por acaso, né? Ele vem para ensinar, ele vem para aprender, para evoluir, né, junto com a gente naquele período que marca a nossa vida. Então, nessa semana, eu quero levar um pouquinho vocês à reflexão disso, tá? Deixa eu colocar aqui. Chegará o dia em que o homem conhecerá o íntimo dos animais. E nesse dia, todo crime contra o animal será um crime contra a humanidade. É uma frase de Leonardo da Vinci. E eu creio que a gente está nesse caminho, né? Que já existe uma consciência, né, das pessoas em relação a isso, mas ainda tem muito trabalho a ser feito, né? E por que uma pirâmide evolutiva, né, dos cães e gatos, tá? Então, pessoal, em 2013, quando eu iniciei, né, meu processo de autoconhecimento, eu me deparei com muitas pirâmides, né, como tem aí na tela, tá? Pirâmides do desenvolvimento humano, como a pirâmide de Maslow, tá? Que é a pirâmide da hierarquia das necessidades humanas. Fui aprofundando, né, nesse autoconhecimento e fui me deparando com outros modelos, né, muito legais de pirâmides, né, da evolução humana, que faziam muito, muito sentido para mim, tá? E que me impactaram bastante também. Me levaram à reflexão, né, me levaram a pensar realmente sobre o sentido da vida, né? E aí, há uns anos atrás, eu fui procurar se existe algo assim, né, também para os cães e para os gatos. E eu não encontrei, assim, muita coisa falando sobre isso, né? Não encontrei nenhum material que eu achasse bacana, interessante, para estar usando, para que fizesse sentido, né, para os tutores que frequentavam o hospital.
E foi aí que a gente decidiu criar a nossa própria pirâmide, né, do PVPet, essa pirâmide da evolução humana. E então, em 2020, nasceu essa pirâmide evolutiva, né, PVPet, dos cães e gatos, e fizemos ela de uma forma simplificada para melhor compreensão de todos, né? Então, a gente tem no nosso material, aqui a gente entrega uma apostila para os tutores, e a gente tem essa pirâmide, né, toda explicada, tudo, cada nível está explicadinho. Então, aí os tutores podem tá pensando, tá refletindo sobre isso, porque tá todo mundo tão no automático, às vezes, né, aquela loucura do dia a dia, e não para, às vezes, para pensar nessas questões, né? Então, a diferença, né, dos cães e gatos domiciliados, né, dos humanos, é que eles não têm o livre-arbítrio, né, que a gente tem. Então, eles não têm aquele direito de ir e vir, né? Somos nós que fazemos todas as escolhas ali, somos responsáveis por todas as escolhas deles, e isso nos torna ainda mais responsáveis, né, nesse processo evolutivo dos nossos pets, tá? Então, nesse programa, a gente vai falar da base dessa pirâmide, tá? Que é esse primeiro nível aí de bem-estar animal. Então, o bem-estar animal ele consiste num bom estado físico e psicológico, social e ambiental dos pets, né? É aquilo, né, pessoal? É o mínimo que eles precisam ter e que é de direito deles, né? Preservado por lei, tá? Direito preservado por lei. E aqui nesse nível, entre os cães que estão em ONGs, cães que estão com protetores em abrigos, né? Cães de famílias que às vezes perdem o controle e têm uma grande quantidade de animais, então precisam olhar para isso, porque existem diretrizes de bem-estar. Você não pode pegar e colocar um monte de cão, um monte de gato no ambiente e não ter ali o mínimo de bem-estar, né, para eles. E às vezes até para pessoas que têm apenas um pet, mas que às vezes não se importam muito, né? Com os cuidados. Essas famílias também está dentro da legislação, por lei, existem diretrizes aí, precisam ser seguidas, tá? Então, historicamente, né, falando, a primeira diretriz surgiu sobre o bem-estar animal foi na década de 60, tá? São as 5 liberdades de bem-estar animal. Em 2006, no Reino Unido, houve uma evolução para 5 necessidades de bem-estar animal, que virou lei lá no país, tá? E mais recentemente surgiram os 5 domínios que oferecem uma visão mais holística, tá? Ela é detalhada sobre o bem-estar animal, incorporando aspectos físicos e mentais do bem-estar deles, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês, ó, aqui estão as diretrizes da WhatsApp para o bem-estar. Eu trouxe informações aqui dessas diretrizes, tá? Então, para mensurar o bem-estar animal, a WhatsApp, né, Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais, ela, ela utiliza indicadores, né, que são fundamentados na ciência. Então, enquanto para decidir a forma como o animal deve ser tratado, recorre a julgamentos baseados nos valores. Então, assim, não dá para a gente se basear só na ciência, pessoal. A ciência, ela vai dizer o que os animais necessitam, mas a gente vai precisar da ética, porque a ética vai nos dizer como nós devemos tratar os animais. E a legislação, ela vai nos informar como nós temos que tratar os animais. Então, vejam só, são 3 ângulos de abordagem, tá? A ciência, a ética e a legislação. A ciência, ela vai dizer o que os animais necessitam, a ética vai dizer como devemos tratar os animais e a legislação vai dizer como temos que tratar os animais. Então, juntando tudo isso, a gente vai ter aí essas diretrizes, tá? E é importante, tá, saber que os animais são seres sencientes, né? Então, os cães e gatos são seres sencientes, e isso quer dizer que eles têm consciência do ambiente que os rodeia e a capacidade para fazer escolhas. Sentem emoções e dor, e expressam muitos comportamentos conscientes dos seus objetivos, seja para se livrar de um desconforto ou ganhar carinho de quem ama. Então, isso também está nas diretrizes da WhatsApp, e é importante porque pensar, né, que quando a gente pensa nisso, né, no que esses animais sentem, a gente começa a ter uma preocupação maior. Eles não estão ali, eles não são uma coisa, né, um objeto que a gente
à mercê, né? Das nossas vontades, dos nossos caprichos. Não, são seres que estão ali, moram com a gente, né? A gente precisa se importar com todos esses cuidados, né? E nas diretrizes atuais do WhatsApp, eles se baseiam nas 5 necessidades e nos 5 domínios para avaliar esse bem-estar dos animais, tá? Então, a gente vai resumir aqui esses, esses dois, tá? As 5 necessidades e os 5 domínios, tá? Então, o primeiro é a nutrição. Então, a nutrição vai levar em conta a ingestão de água e de alimento de qualidade e adequado para a espécie, tá? Então, esse é o primeiro. A dieta dos cães e gatos, ela deve suprir as suas necessidades fisiológicas e comportamentais. É possível avaliar se a nutrição é adequada mediante a variação do peso, níveis de condição corporal, muscular e uma ingestão adequada de alimento e de água. Deve notar-se, tá, que o bem-estar pode ser negativo em ambos os extremos, caso haja ingestão insuficiente do alimento, porque aí ele vai ficar desnutrido, né? Vai levar à subnutrição, ou se for ingerido alimento em excesso, então, que vai dar origem à obesidade. Então, precisa ter esse cuidado, né? Tem que calcular para o pet individualmente, né? Não é porque tem um monte de pet lá, joga lá um monte de ração para eles comerem, aí o que acontece? Às vezes existe uma disputa, uns comem mais, outros acabam ficando sem se alimentar, esses aí acabam ficando subnutridos. O que come mais acaba ficando obeso. E aí, quando você vai ver, você tem lá um desequilíbrio, né? Gerando aí adoecimento para esses pets. Então, tem que haver todo um cuidado, mesmo que seja uma casa que tenha aí muitos animais, seja um abrigo, seja uma ONG, tá? E o segundo é o ambiente. Então, o ambiente, né, ele refere-se à qualidade em termos de conforto, segurança e estímulo, né? Então, o ambiente que o pet fica, isso daqui precisa ser levado em conta. O ambiente que eles estão expostos, né, seja em casa ou em estabelecimentos veterinários, hotéisinhos, ONGs, abrigos, né, necessita proporcionar proteção e conforto, disponibilizando um local de repouso tranquilo, acesso regular a locais para eliminação de fezes, né, de urina e fezes, eles têm que ir e vir, né, tem que ter espaço para eles poderem fazer ali as necessidades dele, e oferecer a possibilidade de movimento, exercício e instalações higiênicas. Então, tem que ser um espaço, imagina, se esse pet, o lugar que ele mora, né? Tem que ser um espaço que ele possa se abrigar de frio, de chuva, de calor, que ele possa sair para caminhar, se alongar, fazer xixi, fazer cocô, tem ali o alimento dele, a água. Então tem que ter um mínimo de conforto para esse pet, abrigar ele do frio, né? Lugar confortável para ele deitar. Então são questões que precisam ser levadas em conta, tá? A terceira é saúde, né? Então a saúde foca na prevenção e tratamento de doenças, lesões e o manejo de dor. Então, esses pets precisam de assistência, tá? Eles têm que ser tratados quando tiverem lesões, lacerações, abrasões, tá? Doenças infecciosas, parasitárias e outras, né, que possam acontecer. Quando tiverem dor, então, na presença de dor, por exemplo, um animal idoso com osteoartrite, deve ser proporcionada analgesia adequada. Então, assim, para todas as fases de vida, os pets precisam de assistência, eles precisam de cuidados veterinários, né? Quando eles tiverem qualquer tipo de adoecimento, não pode deixar esses pets com dor e tem que ter esse olhar, principalmente para o pet geriatra, porque às vezes são pequenas coisas no estilo de vida que você percebe que ele tem dor, que ele não anda pouco, ele tem dificuldade para levantar, né? Então tem que ter todo um cuidado, né? Onde esse pet vai ficar para ele ter mais facilidade no dia a dia de locomoção, né? Então são coisas que a gente precisa estar atento realmente, tá? O quarto é comportamento, né? Então o comportamento inclui a oportunidade para o pet se expressar, comportamentos naturais da espécie, explorando e interagindo com o ambiente. Então, ele precisa ter essa oportunidade, né? E os gatos, né, eles podem viver aí um com os outros, mas essa convivência, ela também pode gerar disputas, tá? E isso vai gerar também estresse. Então, acaba sendo negativo, né, no bem-estar dos felinos. Mas
Se os gatos eles forem introduzidos jovens, né, como está aí na imagem, acostumar desde filhotinho, um com o outro, aí tudo bem, porque aí a gente consegue fazer essa socialização, né? E uma socialização positiva, e aí a gente vai gerar bem-estar. E os cães, eles podem viver felizes, né, com outro cão, mas deverá ser avaliado numa base individual. Então, assim, nem todo cão se dá bem. Então, precisa ver se não está rolando estresse também, tá? Então, vai ter que ver aí o seu grau de socialização. E também vai ter que ver em relação à parte genética, né? Porque na hora de socializar, colocar um animal com outro, vai ter que ver, às vezes, um de porte grande, outro de porte menor, o nível ali, se tem algum nível de agressividade, ou então se um tem muito medo, então às vezes o outro não está fazendo nada, mas o outro que a gente colocou junto tem tanto medo que ele já está em estresse, mesmo sem o outro estar fazendo nada. Então, tudo tem que ser com calma, tem que ser gradativo, né? E os cães que não ficam com outros animais, eles podem necessitar de mais contato humano, né? Então, por exemplo, animais que ficam sozinhos em casa, não é o ideal deixar eles o dia inteiro sozinhos, eles precisam ter ali um convívio, eles são seres sociáveis, né? Então, eles precisam ter convívio ali ou com outros animais, ou o tutor tem que dar uma assistência maior, tem que ter alguém em casa ali para dar uma assistência maior, tá? E o quinto estado é o estado mental, né? E o estado mental, psicológico e emocional do pet, incluindo a minimização de medo, frustração e ansiedade, tá? Então, a promoção de experiências positivas, como alegria e satisfação. Então, o estado mental é muito importante. Isso, gente, eu estou falando do mínimo. É o mínimo que eles têm direito, é o mínimo de bem-estar, tá? Então, é muito importante pensar nisso, tá? Então, vamos lá, vou recapitular com vocês. Os 5 domínios do bem-estar animal, o mínimo, né, que os pets precisam são nutrição, ambiente, comportamento, saúde e estado mental, tá? E cada um desses 4 domínios da linha de cima, nutrição, ambiente, comportamento e saúde, né? Eles é que vão fazer com que o último, que é o quinto estado mental, seja positivo, né? Então, se a gente tiver boa nutrição, bom ambiente, bom comportamento com a socialização e boa saúde, a gente vai estar contribuindo para que o estado mental do pet seja bom, tá? Então, isso é o mínimo, tá, pessoal, necessário para o bem-estar dos cães e gatos. E aqui no Brasil, a gente ainda está gatinhando, né? Com todas essas questões dos cães e gatos, para que eles tenham essas condições mínimas, né, de bem-estar, mas graças a Deus também já evoluímos muito, né, com pessoas conscientes e com as leis, né, que também surgiram aí nos últimos anos para proteger os pets, tá? Então, não creia que os animais sofrem menos do que os seres humanos. A dor é a mesma para nós e para eles. Talvez pior, pois eles não podem ajudar a si mesmos, né? Então, não creia que os animais sofrem menos do que os seres humanos. A dor é a mesma para eles e para nós. E talvez pior para eles, pois eles não podem ajudar a si mesmos. Então, vamos finalizar aí com essa reflexão. É muito importante, né, pessoal, a gente poder falar sobre isso, porque às vezes você pode, dentro de casa, ver se está tudo ok, se está dentro, né, do mínimo necessário. Às vezes, alguém da família, algum vizinho que você vê que não está legal, você também pode avisar, dar um toque, mandar esse vídeo, né, para a pessoa poder ter esse acesso, tá certo? Hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já curte, dá um like aí nesse vídeo. Se não está inscrito, se inscreve na página da LM Veterinária e ativa o sininho de notificação para você estar recebendo os próximos vídeos dessa semana, que eu vou falar dos outros níveis da pirâmide, e a gente vai aí evoluindo, né, na pirâmide evolutiva dos nossos pets. E lembre que nosso pet é um ser único e precisa ser tratado individualmente. Amor,
atitude e ação. Cuidem-se.